Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou passando aqui para falar sobre um tema, um termo, que é a mobilidade humana. A gente tem vivenciado aí uma concentração muito grande de automóveis, motocicletas, bicicletas, pessoas, principalmente nos horários de picos. E isso, de certa forma, potencializa o risco de acidentes no trânsito. Bom, a gente percebe o quê? Que a maioria das ações, elas são voltadas para os veículos. Então esse termo, mobilidade humana, ele coloca o ser humano como protagonista, o ser humano como centro das atenções. Então, a situação da mobilidade, na nossa cidade, ela tem que ser olhada por um viés que coloca o ser humano no centro da atenção, porque se o objetivo é salvar vidas, o ser humano tem que ser o foco principal. E a gente sabe o quê? Que o ser humano ele não se desloca apenas de veículos, com os veículos. As pessoas se deslocam com bicicletas, patinete, motocicletas e outras várias formas de transporte. Então vou chamar a atenção para esse ponto aí, para a gente desenvolver alternativas. A gente percebe que as cidades, elas são planejadas, normalmente, ela coloca muito foco nos veículos. Quando um ciclista, por exemplo, ele tem dificuldade de se deslocar pela cidade. Então esse termo mobilidade humana, ele traz o quê? O ser humano como centro das ações. Então, ao pensar a mobilidade, a gente tem que pensar todos os tipos de transportes, para todas as pessoas, todos os acessos, que seja pedestre, ciclista, motociclista, automóveis, patinetes, enfim, a gente tem que trabalhar, discutir ações a serem realizadas, em vários aspectos, em tentar reduzir essa concentração de veículos em alguns horários. Aí é um outro questionamento, Por que todas as empresas, por que todas as lojas, por que tudo tem que funcionar no mesmo horário? Será que alguns escritórios ou alguns tipos de comércios não poderia funcionar em horários diferentes para a gente reduzir essa concentração? É discutido também a questão dos rodízios de veículos. Aí vai uma pergunta: um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, se ele começar a funcionar, por exemplo, 10 horas da manhã e funcionar até 8, 20 horas, da noite, qual o prejuízo que traria? Ou uma loja, ou uma outra instituição. Então, assim, a gente percebe que a solução para essa concentração de veículos que vem ocorrendo nas cidades é uma solução, assim, complexa. A gente sabe disso, mas temos que discutir ações, porque essa concentração excessiva de veículos em alguns horários tem trazido um prejuízo muito grande para a sociedade. E a qualidade do trânsito, a qualidade do deslocamento, ela reflete diretamente na qualidade de vida. Então a gente precisa de um melhor acesso ao serviço, a gente precisa de uma qualidade melhor no nosso deslocamento. Então esse termo mobilidade humana, tem que ser tratado aí com responsabilidade e englobar todos os tipos de condução, e que o foco principal seja o ser humano e não
o objeto de locomoção, como normalmente a gente vê acontecendo aí, né? As pessoas concentram nos veículos, como as vias devem ser preparadas para os veículos, e esquecem que a gente tem várias formas aí de transporte, que normalmente são esquecidas na hora de elaborar um projeto, né, de uma via, ou pensar a situação. Ok? A gente vai discutir esse tema aí, que a gente percebe que isso tem sido uma situação aí que tem trazido muito desgaste, tem trazido acidentes, né, até mortes. E assim, não vamos pensar só nas mortes, né? Porque um acidente, mesmo que ele não seja fatal, ele traz um prejuízo social, né? A gente tem pessoas que ficam sequeladas e outras consequências aí danosas ao social. Então a gente deve pensar aí alguma solução para essa situação que a gente tem vivenciado aí nas cidades, né? Discutir o tema, cobrar das autoridades públicas que engajem e que realmente tentem melhorar a mobilidade do ser humano e não dos veículos, das pessoas como todo, englobando todos os tipos de transporte e criando situações, né, e modificações na cidade que as pessoas consigam se deslocar da forma que elas escolherem. Ok? Então, forte abraço a todos. Até mais. Valeu!